Primeiro, o governo Bolsonaro anunciou que ia liberar saques no Fundo de Garantia por tempo de serviço para reaquecer a economia. Mas agora, o que se sabe é que cada brasileiro com acesso ao FGTS poderá sacar não mais do que R$ 500 nesse primeiro ano. O comentarista João Caires questiona o quanto a medida poderá ter resultados positivos e relembra a origem do Fundo de Garantia. Cabe lembrar que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado na época da ditadura militar, no ano de 1966. Pressionado pelos empresários que queriam uma solução para uma lei que existia à época, os militares resolveram criar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como foi isso? Existia uma lei chamada Estabilidade Decenal, onde todos os trabalhadores que trabalhassem consecutivamente numa mesma empresa teriam direito à estabilidade no emprego, até se aposentar, desde que ele não cometesse nenhuma infração, ou seja, ele só poderia ser demitido por justa causa. Sem motivo algum, não poderia ser mais demitido. Os empresários, achando que isso deixava a questão da relação de trabalho muito inflexível, pressionaram o governo na época e o governo atendeu ao pedido dos empresários. Mas o governo, mesmo o governo militar, o regime militar, fez uma contrapartida, criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que foi assim, 8% do salário depositado todos os meses, pago pelas empresas, para criar uma poupança para o trabalhador, que em caso de demissão, ele teria uma reserva, ou seja, 8% ao mês dá o equivalente, 8% ao mês do salário do trabalhador dá o equivalente a um salário por ano. Então, o Fundo de Garantia foi criado assim e ele acabou se tornando uma ferramenta interessante porque passou a financiar a casa própria, passou a financiar a infraestrutura no país e também o saneamento básico. Então, teve uma contrapartida, coisa que o atual governo não faz quando ele fala de criar a chamada carteira verde e amarela, que é a carteira sem direitos. E mais ainda, essa história de liberar R$ 500 por ano, o que não dá nem R$ 50 por mês para o trabalhador que tem acesso ao FGTS, não vai resolver o problema da economia. Tivemos recentemente essa experiência com o governo Temer, que liberou as contas inativas. Então, o que seria melhor? Fazer, de fato, o que o FGTS foi criado, ou seja, pegar o fundo de garantia por tempo de serviço, os seus recursos, e aplicar em moradia, coisa que o atual governo está destruindo no programa Minha Casa Minha Vida. Poderia voltar a investir no programa Minha Casa Minha Vida, investir em infraestrutura e investir em saneamento básico, ou seja, reativar também as grandes obras que estão paradas em virtude da Operação Lava Jato, que interditaram as grandes construtoras do Brasil sem se preocupar com o que poderia acontecer, impedindo as empresas de trabalhar. Então, essa história de liberar o Fundo de Garantia, em princípio, pode parecer bom, porque o trabalhador que tem acesso à conta do FGTS vai poder sacar os seus R$ 500, mas isso não vai resolver o problema do país, nem dos 14 milhões de desempregados. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.